Fala, chefia! Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mediu o medo do brasileiro em ser demitido do trabalho atual. 52% da população entrevistada afirma ter pouca ou nenhuma preocupação em perder o emprego, enquanto 15% tem medo médio e 31% tem grande medo. São dados de 2024. Porém, em períodos de crise econômica, isso muda. E em 2020, o percentual da população que respondeu dizendo ter grande medo de perder o emprego atingiu 44% dos entrevistados. Era o período da Covid-19. Sejam 31% ou 44% ou algo em torno dessa faixa, o medo de ser demitido em nível alto, como aponta essa pesquisa, tem relação direta com a reação da pessoa depois que você der a notícia do passo número 2. A jornada do profissional em cargo de chefia traz consigo desafios únicos. É uma função que demanda iniciar ciclos e encerrar ciclos. Uma função que exige a angustiante situação de olhar nos olhos de alguém e encerrar um sonho, uma trajetória, encerrar benefícios, encerrar o sustento de uma família. Conduzir a conversa demissional com verdade, respeito e diálogo objetivo, livre do peso emocional, são habilidades de um seleto grupo de chefes preparados que sabem sustentar o lado da mesa que escolheram ocupar. A forma como um chefe conduz todo o processo de demissão marca a vida do outro e influencia a própria trajetória profissional como líder de equipes, como líder de seres humanos. Ainda que demitir seja um ato antinatural, dá para ter bondade nisso. Eu vou repetir para assegurar que você estava atento. É possível ser bom e demitir pessoas. Como exposto na aula 2, 5 passos executados com disciplina e controle emocional conferem governo do ambiente durante toda a conversa. E na minha experiência, 5 minutos bastam para uma conversa demissional eficaz. O caráter de Deus tem por ciência comum justiça e bondade. Então, mesmo quando a justiça de Deus não agrada uma pessoa, a bondade dele segue sendo inquestionável para aqueles que creem. Assim também acontece com a chefia que é íntegra. Uma demissão justa não vai afetar a sua avaliação de bondade perante as pessoas. Quando você se sente culpado ao demitir alguém, a culpa traz peso emocional e tira a sua paz durante aquele período e interfere na sua capacidade de governar o ambiente sem que se faça necessário impor a sua autoridade. A culpa te torna escravo da sua consciência e indica problemas na integridade do processo de demissão como um todo. Durante a conversa, o fator culpa pode te colocar na posição de chefe tipo vítima, ou então te sufocar a ponto de você desviar da verdade, o que por efeito dominó vai derrubar respeito e diálogo objetivo. A verdade, ela traz paz, pois é um componente importante da integridade percebida de um indivíduo pelo outro. O problema é que mesmo sendo íntegro, você vê no outro o que está dentro de você. E existe uma parcela natural de culpa que é obra do seu inconsciente, dos seus medos experimentados, das suas memórias e momentos difíceis ou similares às demissões que você teve, onde você era o demitido e toda a situação que envolveu a sua vida até que você se recolocasse numa posição de trabalho. É algo que nós não vamos estender neste treinamento, apenas nas aulas de mentoria. Neste treinamento, eu vou focar apenas nos fatores conscientes da culpa, que são os mais comuns para justificar a culpa sobre os ombros da chefia durante uma conversa demissional. Demitir alguém não é uma decisão impulsiva. A grande maioria das empresas criam barreiras intencionais para proteger todos os funcionários, inclusive os que estão na posição de chefe. São etapas a serem cumpridas até a aprovação e o agendamento da data da demissão. Com raríssimas exceções,
o chefe não tem poder irrestrito a ponto de contratar e demitir sem critérios válidos perante as políticas da empresa. Via de regra, no dia D, você estará de posse das informações que precisa para avaliar o seu papel no processo como um todo e julgar a si mesmo quanto à integridade de todo o processo e se houve influência dos seus interesses pessoais naquela demissão. Uma conhecida pesquisa divulgada 15 anos atrás, mas ainda válida hoje e muito explorada no universo de recursos humanos, aponta que 8 em cada 10 profissionais pedem as contas, a demissão voluntária do chefe, pedem as contas por causa da chefia imediata. E os principais motivos ainda são os mesmos desde aquela época até os dias atuais. Os 3 motivos são: falta de feedback, falta de oportunidades e falta de liderança pelo exemplo. Mas, Rafael, que relação tem isso com a demissão não voluntária, que é o assunto deste treinamento? Chefia, os 3 fatores têm relação direta com o seu sentimento de culpa no dia D. E é bastante provável que sejam alvo das perguntas e questionamentos da pessoa demitida após você dar a notícia e fazer o silêncio do passo número 3. Algo que você já aprendeu neste treinamento lá na aula 2. Eu explico. Numa escala de angústia fictícia que vai de 0 a 10, o sentimento de culpa consciente te coloca na escala 10. É isso mesmo. Quando você mesmo sabe que não houve lisura naquele processo, que algo não cheira bem naquilo e que o funcionário demitido não está tendo toda a justiça merecida, você sente culpa na escala 10. Enquanto se a culpa fosse apenas aquela inconsciente, não passaria de 4, até mesmo na chefia emocionalmente mais traumatizada. Por isso é importante olhar para todos os fatores e ter integridade durante todo o processo. Nessa playlist de 7 aulas, não falaremos a fundo sobre técnicas para dar feedback, pois esse não é o objetivo do treinamento. Meu foco aqui é apenas ressaltar a importância de ter fornecido feedback enfático de que as coisas não iam bem, previamente à sua decisão final pela demissão. Mas adivinhe só, a chefia que tem dificuldade de demitir também tem dificuldade de dar feedbacks amargos, aqueles bem ruins, do tipo: o gato subiu no telhado, meu amigo ou minha amiga, o fósforo está aceso perto do pavio, coisas desse tipo. É claro que esse não é o seu caso, não é mesmo? Mas se você puder dar essa dica do feedback prévio para aquele ou aquela colega que também é chefe, vai ser bacana da sua parte. Combinado? Entendi, Rafael. Mas e quando não houver plena integridade no processo demissional ou não teve feedback prévio à demissão? Que dica eu dou ou o que eu falo para aquele meu colega que também é chefe? Vamos lá, chefia. Vai por mim. Escolha a opção de assumir a responsabilidade pela decisão e sustentar sua posição de governo em cima da verdade. Qual a verdade? De que a decisão sempre é sua, o chefe. Quando você enfatiza que foi uma decisão sua, você mantém o diálogo em poucas palavras. O mesmo é o que eu recomendo para os casos onde não houveram conversas prévias de feedback. No dia anterior da demissão, você deve admitir internamente, só para você mesmo, ou confidencie com a pessoa da sua casa ou alguém de confiança, a sua própria corrupção naquele processo de demissão que você irá conduzir. Você não pode mais retroceder ou corrigir a forma como você tomou a decisão. Então, suporte a angústia através da sustentação da sua decisão. Justifique que foi sua decisão se perguntado, com aquilo que houver de verdade no processo que você conduziu, com aquilo que houver de verdade quanto ao desempenho da pessoa ou o comportamento. O melhor caminho é esse, pois precisa doer em você para que seja diferente da próxima vez. Continuando, sobre a falta de oportunidades, você irá carregar a culpa no dia D, caso não tenha verdadeiramente dado uma chance para a pessoa corrigir ou se destacar naquilo que ela sabe fazer muito bem após as conversas de feedback.
São os casos onde Você avisou no feedback que o gato estava no telhado, mas depois da conversa escondeu a escada. Ou, durante a conversa, você avisou enfaticamente que o fósforo estava aceso perto do pavio. Mas, depois desse dia, você obrigou a pessoa a usar uma máscara para não soprar o fósforo que estava aceso. você entendeu, não é mesmo? Mas adivinhe só, chefia que não sabe liderar pessoas, não sabe dar oportunidades genuínas para que as pessoas façam um bom trabalho após receberem um feedback ruim. Certamente não é o seu caso outra vez, então avisa lá o colega sobre isso também. Combinado? Por último, e talvez o mais importante, falta de liderança pelo exemplo. Quando a sua integridade como pessoa e como chefe é questionável, alguns liderados podem até ser puxa-saco. Muitas pessoas ainda usam essa técnica milenar para agradar a chefia na ilusão de que não serão demitidos. Contudo, nem mesmo estes puxa-sacos se inspiram em você para seguir com suas carreiras dentro da empresa. Quando não há integridade, existe grande chance de um conflito de interesse pessoal na decisão que foi tomada por você. Na minha época, o pessoal chamava isso de perseguição. Um cenário onde, pela falta de confiança na bondade da chefia, se questiona a justiça da demissão que foi feita. Chefia, longe de mim apontar o dedo para você, porque muitos seguem apontados para mim mesmo, mas eu preciso te dizer que a tríade deste método é verdade, respeito e diálogo objetivo. Dependem muito dos seus valores pessoais e profissionais. A culpa consciente que é sentida durante uma conversa demissional aponta claramente para um problema que está em você. O meu objetivo nesta aula é te convidar a olhar no seu íntimo para os motivos por trás da culpa consciente. Para coisas que provavelmente só você sabe e somente você pode corrigir. Coragem. Deixei a palavra passe apenas para o final dessa aula como forma de parabenizar você por ter suportado ouvir até aqui. Eu sei o quanto é difícil olhar para as nossas falhas e aceitá-las. A palavra passe da aula 4 é culpa. Anote aí se você quer participar da mentoria online e gratuita. Chefia, a culpa é um tipo de escravidão e não é o desenho original para a sua vida. Quando a culpa consciente vai junto com você para a sala da conversa, o detector de presença da culpa será o tempo de duração da conversa. Lembre-se sempre, 5 minutos bastam usando o método deste treinamento. Com compaixão e honrando o seu próximo na figura por trás do profissional que você está demitindo. A aula 4 já terminou. Te aguardo na aula 5. Chefe sabe demitir.